no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção, atenção. Carlos Marighella. Boa noite, galera. Nós somos o podcast do Cineclube Marighella. O nosso cineclube foi fundado na época do impeachment da Dilma e a nossa intenção principal é reunir pessoas para, através do cinema, debater os problemas do nosso país e defender a democracia. A gente tem feito, desde então, diversas sessões em diferentes lugares, diferentes cidades aqui no estado do Rio de Janeiro, só que de um tempo para cá a situação do Brasil só tem piorado e a gente tem atingido níveis de insanidade que jamais imaginávamos. Então a gente criou esse podcast para continuar promovendo um diálogo progressista que ajude a compreender tudo que tem acontecido nesse noticiário, que é surrealista e frenético. E a gente acredita que a cultura e a arte podem ajudar nesse momento em que as vidas dos brasileiros estão em risco. Então, bem-vindos ao podcast do Cineclube Marighella. Eu sou o Gustavo. Boa noite, Gustavo. Eu sou o Léo, né? E, enfim, quem acompanha nosso trabalho, a gente promove sessões de cinema com debate. Depois, com a pandemia do coronavírus, a gente está impedido de promover os nossos encontros presenciais, mas o podcast foi um caminho que a gente encontrou para continuar debatendo, continuar se juntando, refletindo sobre o cenário atual do país, que é um cenário extremamente desafiador, como o Gustavo bem colocou. E hoje aqui no nosso segundo episódio do podcast do Cineclube Marighella, a gente conta com a presença do Vinícius Fantésia. O Vinícius Fantésia, ele é coordenador de programação do Festival Varilux, cinema francês. Também é coordenador de programação do Festival Ópera na Tela e da Bom Filme, que é uma empresa de distribuição de filmes, né? Eu queria aproveitar a oportunidade de dar parabéns pelo trabalho do Vinícius. Eu tive a oportunidade de frequentar algumas sessões no Ópera na Tela, né? Principalmente ali no Jardim Botânico, enfim, é uma estrutura espetacular. E agradecer, em nome do coletivo Cineclube Marighella, Gustavo está aqui, pode agradecer pessoalmente também, o Fábio, que não está presencialmente, pela edição do Festival Varilux de Cinema Francês, que nós realizamos em Campos no ano passado. Foi um grande sucesso, com entradas gratuitas. Então, para você, ouvinte do podcast Cineclube Marighella, que teve a oportunidade de participar do Festival Varilux Cinema Francês e curtiu bastante, agradeça a esse nosso querido companheiro Vinícius Fantésia. E aí a gente vai bater um papo aqui, a primeira conversa, né? A gente está numa situação de vai falar sobre a questão do Covid, especificamente os cinemas estão fechados, o impacto econômico no setor, mas antes do surgimento do Covid, com a mudança de governo, houve uma mudança muito brusca e radical na política de audiovisual do Brasil. Eu queria ouvir um pouco do Vinícius, que é um profissional de distribuição, né? Como está o setor nesse novo governo? Boa noite, Léo. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Primeiro, agradecer ao convite, participar do podcast Cineclube Marighella, que eu tenho tanto carinho, e também dos eventos que a gente já fez juntos, e sempre muito bacana trabalhar com vocês. E a gente espera que, após o fim disso tudo, a gente continue trabalhando juntos e promovendo os eventos do Cineclube, que são sempre muito bacanas. Começando a falar um pouco da situação do audiovisual e da cultura em geral, né, no momento, assim, é um momento muito delicado que a gente está passando e já vinha passando, né, um momento de instabilidade no setor cultural, que já era provocado um pouco por essa falta de continuidade dos projetos anteriores, essa falta de priorização da cultura como uma política pública, né, na verdade, e esse movimento do governo atual de fazer questão de colocar sempre a cultura como mais do que em segundo plano, que seria até menos nocivo, mas como de fato um inimigo desse modelo de desenvolvimento do país. Então, assim, já era uma posição muito difícil que a cultura estava ocupando, que era de
quase como um inimigo, um rouba orçamento da nação, que era um papel muito nocivo, né? Porque não era só deixar de lado, né? Porque o que foi sendo instituído no Brasil foi mais do que ser relegado, mais do que deixar de lado. Foram colocando pessoas e trabalhando de uma forma que foi trabalhando com inimigos da cultura. Então a gente tem situações como cultura e outras instituições do país. A gente tem o presidente da Fundação Palmares, que é um cara que não acredita na existência do racismo. A gente tem o caso do Roberto Alvim, que era um cara que veio com o conceito de cultura nacionalista e de renovação para um patriotismo, nacionalismo dentro de um modelo cultural que nem existe e, na verdade, só estava pronto na cabeça dele. Ele gravou um vídeo que era um cosplay de Joseph Goebbels, né? Exatamente. E aquilo já é mais do que deixar a cultura como uma coisa menor, é fazer uma contracultura. Então, assim, a gente já vem desse momento e agora nesse momento o governo nunca priorizou o tema cultura, nesse momento de uma pandemia, de uma grave crise econômica, a gente fica um pouco refém, né? De saber quais são os caminhos, porque, na verdade, no momento nem é tratado como um tema. Isso, eu queria te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte, né? Geralmente, governos de direita, governos que têm uma visão neoliberal, eles têm essa tendência de colocar a cultura em segundo plano. O governo Temer foi um governo que assumiu, né, depois da derrubada da presidente Dilma Rousseff. Eu particularmente considero um golpe institucional, jurídico, enfim, mas um dos primeiros atos dele foi esvaziar completamente o setor da cultura, que já era um setor minguado, e houve uma reação popular muito forte com o Ocupa Mim, que é a ocupação de outros aparelhos da cultura, certo? No governo Collor também, né, que era um governo que vinha com muitas bandeiras parecidas com a do Bolsonaro, era verde e amarelo, era o caçador de Marajá, que no caso era funcionário público, né? E aí vamos colocar a cultura em segundo plano. Durante o governo Collor, a produção audiovisual, a produção cinematográfica no Brasil chegou quase zero, porque ele extinguiu a Embrafilme de um dia para o outro, né? Isso é uma visão de cultura neoliberal, que há então que se vire no mercado, vá financiar o seu filme. Você não acha, eu queria saber a sua opinião, que no caso do governo Bolsonaro, dentro da visão ideológica dele, além deles encararem a cultura como inimigo nessa lógica de guerras culturais, existe um componente deles tentarem entronizar nesse aparelho de cultura setores religiosos que são base de apoio dele? Colocar Nancy, por exemplo, para financiar filmes religiosos, que é um filão de mercado que dá dinheiro também, enfim, que tem potencial. O que você acha disso? É um caminho, na verdade, né? Assim, de uma maneira geral, né? A religião evangélica um pouco sempre caminhou muito, e principalmente a formação dessas igrejas, desejando o espaço do cinema. Tanto desejando o espaço fisicamente do cinema, que é uma coisa concreta, que é a igreja ocupar espaço dos antigos grandes cinemas que a gente tinha nas principais cidades, que foi uma coisa que eles conseguiram em algum grau, e até o desejo de ocupar o espaço do cinema como admiração, né, da população, como entretenimento da população, né? E a gente viu isso em todos esses filmes que foram ocupando esse papel desse filão religioso, né? Porque nada mais é do que ampliar a presença dessas igrejas evangélicas dentro do campo do entretenimento. E aí foi o que a gente teve com os 10 Mandamentos, o Nada a Perder, que era uma extensão da igreja dentro do cinema, na verdade. Porque não era exatamente... Você não pode tratar aquilo como cinema,
e você não pode desassociar da ideia que aquilo é uma atividade extracurricular de um culto, né? Porque tanto pela forma como eles fizeram, como eles veicularam, né? Que era... Distribuíram muitos ingressos, se eu não me engano. Eu trabalho muito em contato com os exibidores e eles me contavam realmente, tipo, histórias, assim, muito impactantes de pessoas chegando com dinheiro vivo numa bilheteria de cinema e comprando uma Cine Semana inteira. Cine Semana é toda a programação daquela semana, são todas as sessões de toda semana. Então, assim... Daquele filme. Então, o cara, sei lá, com 60 mil reais, 70 mil reais. E aquilo, comprando todos os ingressos e distribuindo. E no final das contas aquilo criou um público falso, né? Porque assim, a gente teve um número de ingressos vendidos que foi muito grande e bateu recordes significativos de bilheteria no Brasil, mas na prática não tinha essa presença, né? Então, assim... E não foi uma presença orgânica, né? Não foram realmente pessoas indo lá e comprando seus ingressos. Uma presença pequena até, porque isso interferiu muito em números que a gente trabalha, que é taxa de ocupação de sala, todas essas coisas. E na verdade, você tinha sessões, uma sessão terça-feira, 3 horas da tarde, com lotação esgotada. Que tira um pouco da Na verdade, lógica. com todos os ingressos vendidos, mas não necessariamente lotada, né? É isso. Mas tinha gente na sala ou só vendeu os ingressos? Essa é a pergunta. Muito pouca gente. Assim, os relatos são de cerca de 10%, na verdade, de presença. Mas, bom, e aí é um momento muito difícil que a gente está passando atualmente com a cultura. O cinema já vem de uma sequência de pancadas, porque a gente tem um momento atual, a Ancine está totalmente desorganizada, com problemas políticos, problema na presidência da Ancine. A gente estava com um momento também que teve toda essa troca, né, de secretário de cultura, né? Sim, que a gente vivenciou agora, recentemente. A gente vivenciou agora e não teve nem oportunidade de começar o trabalho da Regina Duarte nesse sentido. E parece que que o caminho não vai ser tão fácil, porque assim, as primeiras manifestações da Regina, agora trazendo um pouco para o momento atual da pandemia, já foram muito só de alinhamento ideológico com o governo do Bolsonaro, com o Bolsonaro. Ela falava, como uma secretária de cultura, ela não levantou temas pertinentes à cultura, ela levantou temas pertinentes ao tipo de isolamento, né? Aquilo que a gente pensa um pouquinho atual, que é de qualquer pessoa quer dar opinião sobre qualquer assunto, né? E Vinícius, ela assumiu a pasta com um discurso de pacificar a relação entre a cultura com o governo, até porque a Regina Duarte é uma atriz, enfim, extremamente respeitada, não se contesta a carreira dela, que sempre teve uma posição política de direita, então ela tem um respeito no meio e ela entrou com esse objetivo de pacificar. Na prática, inclusive, assim que ela assumiu, ela foi atacada pela chamada milícia digital do gabinete do ódio, né? Assim que ela assumiu com um discurso de pacificação e de diálogo com a classe artística, começou uma hashtag no mesmo dia, fora Regina. Bolsonaro, do ódio, do Olavo de Carvalho, Alan dos Santos, Terça Livre, e essa turma que é a tropa de choque. E esses deputados todos do Bolsonaro, que foram youtubers que viraram deputados, estão nessa tropa de choque digital. E aí a Regina enfrenta isso com o discurso de que ela quer trabalhar, mas agora, no momento da pandemia, ela endossa o discurso do Bolsonaro, que é a única figura no mundo que está defendendo isso. A situação política, dentro do que você falou, a situação dessa divisão de grupos políticos dentro do governo do Bolsonaro, facções, né? Mais do que grupos políticos, são verdadeiras facções, né? Porque o problema é que o que se causa é que, na verdade, nem o fato de você ser escolhida por esse governo quer dizer uma coisa dentro das brigas de facções, né? A gente vê isso não é mais uma questão de sua proposta ideológica ser alinhada com o direito. A maior prova disso é o rompimento do Ronaldo Caiado, uma figura
marcada como uma figura de direita, que acho que isso é inquestionável, o papel dele como ruralista tradicional desse Brasil. E, enfim, está de contraponto ao Bolsonaro nesse momento, mas assim, é realmente a perda do significado, né? Do que não basta você pensar, o fato de você pensar diferente já te coloca como uma coisa a ser alijada desse governo, né? Vinícius, pra você ver a questão, o grau da loucura, você acabou de citar o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, assim que acabou a ditadura militar, né, em 85, que assumiu o Sarney, tem pesquisas disso, que você se perguntava a identificação ideológica dos parlamentares da Assembleia Nacional Constituinte, depois do parlamento, ninguém se dizia de direita. Ninguém. O Maluf se dizia de centro, inclusive, né? Só o Ronaldo Caiado se declarava abertamente de direita. E ele é um cara que ele é uma liderança da UDR, é uma liderança ruralista histórica de décadas. Então, assim, não se questiona o histórico direitista conservador do Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, apesar de todos os absurdos do presidente, apoiou e foi leal ao presidente o tempo inteiro. Aí o presidente convoca uma manifestação com milhares de idosos para a rua. No meio de uma pandemia, o Ronaldo Caiado vai para a rua, não só enquanto governador do estado de Goiás, mas enquanto médico, e pede educadamente, ele fala, eu sou contra o PT, eu sou de direita, eu apoio o Bolsonaro, mas, por favor, isso é uma questão de saúde pública, vamos para casa, não podemos estar aqui. Ele saiu escorraçado da manifestação, quase bateram no cara. Pois é. Que ponto que esse país chegou? Foi a coisa que o Gustavo falou no início do podcast. É um nível de surrealismo, de loucura, de insanidade. E nós estamos aqui tentando debater, trocar ideias, e a gente fica, meu Deus, como lidar com isso? Pois é. Não, Pode falar, Gustavo. Não, eu queria levantar uma bola aqui, que eu acho que é um ponto importante para a gente tratar, já que a gente foi caminhando ao longo da história, a gente chegou ao momento atual, que é a questão do trabalho, que é uma coisa que é um ponto de discussão muito forte hoje, porque a gente está vendo o presidente, né, sendo contra o isolamento e defendendo o tempo todo que as pessoas precisam trabalhar, enfim, isso tem sido um discurso recorrente dele, mas o que eu queria falar, na verdade, é com relação ao setor de cultura, o setor audiovisual, o setor de cinema, como é que fica o trabalho nesse caso, uma vez que esse setor está meio paralisado, as produções não estão acontecendo, né, os cinemas, enfim, não estão abrindo. Estão fechados. Como é que fica a questão do mercado de trabalho, das pessoas que trabalham nesse setor nesse momento? Então, pensando um pouco nisso, é muito difícil você ter certeza do que vai acontecer, porque ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. E isso é muito claro para um setor que depende fundamentalmente de eventos, depende de datas, depende de alguma certeza. O cinema é uma área que funciona durante todo o ano. Para você ter uma ideia, o cinema ele não abre em 2 dias no ano, geralmente, que é 25 de dezembro e 1º de janeiro. Então, assim, você pensar em estar fechado por um longo período de tempo, 2 meses ou 3 meses, é muito grave. O que a gente tem no nosso país hoje? Inicialmente, a gente não tem nenhuma medida para diminuir um pouco desse dano ao setor. A Ancine, no primeiro momento, ela só mudou algumas coisas de prestação de contas, de levar mais tempo, de estender tempo para justificar alguns processos, mas nada que fosse investimento direto no setor. O setor ele tem várias formas de se comportar e tem vários lados, né? Então, assim, se por um lado os cinemas não estão funcionando, pelo outro o serviço de streaming tem aumentado muito mais, né? Então, assim,
Existe uma entrega de conteúdo na casa das pessoas, mas que essa entrega de conteúdo, obviamente, não necessariamente movimenta o setor audiovisual, que são todas aquelas pessoas que trabalham produzindo cinema, pessoas que trabalham distribuindo filme, pessoas que trabalham nos cinemas, propriamente dito, né? Exatamente. O que corre um grande risco de acontecer nesse momento é o fato do cinema, da janela cinema, perder muito do seu espaço. E já tem acontecido de uma certa forma. Certo. Porque os filmes, eles trabalham com um calendário de lançamentos. E no momento que você fica sem ter nenhum filme em cartaz, ou 2 ou 3 meses, ou 40 dias, o tempo que for, você está tirando aqueles filmes de circulação. Uma distribuidora tem como opção mandar o filme direto para uma plataforma de streaming ou segurar o filme para lançar posteriormente, que é o que a maior parte das distribuidoras acaba fazendo. E que é o caso do Marighella, né? Que existe uma expectativa, inclusive do nosso público, né? As pessoas têm nos perguntado sobre o Marighella, ou seja, o Marighella entra nesse cenário, né? De ter que... Aliás, Vinícius, você tem alguma informação sobre o Marighella? O Marighella é um filme que está sendo super problemático para ser lançado, né? Já foi remarcado várias vezes e o nosso público cobra a gente o tempo inteiro, quer informações e a gente não tem informação para dar. Você tem alguma informação, Vinícius? Então, a Ancine fez um certo tipo de patrulhamento burocrático em relação ao Marighella, que fez com que ele não fosse lançado no momento anterior. A distribuidora, por sua vez, também, dentro desse alerta, né, essa vigilância dessa milícia digital do Bolsonaro, fez com que o filme ficasse muito visado para aquele momento. Então, eles preferiram segurar, tentando achar um outro momento que fosse um pouco melhor. Agora o filme está marcado para 14 de março. Sinceramente, a gente sabe que é muito provável que não vai ter os cinemas funcionando nessa data. O que vai acontecer com esse filme? Ele vai ser adiado, possivelmente para alguma coisa como agosto ou setembro, que é onde mais ou menos esses lançamentos estão sendo pensados. Os filmes de maio, junho, dali, estão sendo pensados para agosto ou setembro. Mas isso vai ser um grande agravante para o mercado, porque o que acontece? Na medida que você tem um cinema fechado por um longo tempo, e um acúmulo de lançamentos, ele vai fazer com que na frente, quando os filmes forem entrar em cartaz, o exibidor ele opte por um filme que lhe dê segurança financeira. Claro. A gente vai ter certamente uma perda de diversidade de filmes num mercado que já é ocupado majoritariamente por filmes de majors americanas. Isso vai aumentar ainda mais. Então, assim, porque a gente não sabe as distribuidoras pequenas, quem vai conseguir se segurar. Os cinemas pequenos que promovem algum tipo de diversidade, cinemas de arte, todos desse modelo, eles provavelmente muitos deles não vão conseguir se manter. Assim, então a gente enxerga um cenário muito preocupante para todo o setor. Em relação à produção de filmes, tem um fenômeno que é muito comum no Brasil, que é o final de ano ser, em relação também à liberação de verbas e tal, o final de ano é sempre um momento mais parado para essas produções, e um pouco daquele ditado que o ano começa depois do carnaval. Só que esse ano, por sua vez, ele não começou depois do carnaval, porque logo depois do carnaval a gente já tem essa situação. Então, preocupa muito, porque tem pessoas que estão já realmente alguns meses sem trabalho. Isso, assim, você pensa o lado da cultura, muito se glamoriza a figura de um músico, de um cantor de sucesso, de um ator, mas o mercado vai muito além disso, né? Então, em algumas áreas da cultura, estão tendo discussões que podem ser até relevantes nesse sentido, assim, de artistas, sertanejos, ou pessoas como Ivete Sangalo, Wesley Safadão, essas pessoas
tentarem dar parte dos seus rendimentos para pessoal de equipe mesmo, assim, né? Então, assim, todo mundo que faz aquele trabalho de por trás... Faz aquilo acontecer, né? Faz aquilo acontecer, exatamente. Então, assim, existe discussão disso nesse sentido. Mas o que a gente viu até hoje de uma parte institucional do governo não é nenhum tipo de aceno a essa classe. Então, assim, hoje a gente não tem nenhuma posição da secretária de Cultura, que é a Regina Duarte, no momento. Então, assim, a gente não tem nenhum tipo de comunicado. Falando um pouco do audiovisual, ninguém tem nenhuma resposta muito clara do que vai acontecer. E, por enquanto, assim, tá todo mundo muito parado esperando os próximos passos. Vinícius, eu acho que essa sensação que você colocou em relação ao setor cultural ela é generalizada, na verdade, né? Ela é global e no Brasil ela se agrava pelo tipo de liderança, entre muitas e muitas aspas, né, para chamar o que a gente tem de presidente, de liderança. Mas o que eu assim, a gente está caminhando para o final também do nosso podcast aqui, que a gente tem um limite de tempo, e aí eu queria propor o seguinte, né? Aí é uma colocação minha, não sei se o Gustavo e o Vinícius vão concordar. Eu acho que essa pandemia, que é um acontecimento histórico que a nossa geração nunca imaginou passar por nada parecido com isso. Não imagino, com certeza. Com a gripe espanhola do início do século, com guerras, enfim. Fato é que, no mundo digital, a minha opinião é que o mundo vai mudar, tá? Depois dessa pandemia. Aí eu queria, Vinícius, para encerrar aqui, que você deixasse, se for possível também, se você quiser falar, fazer o seu profeta do apocalipse, você está sempre livre para isso, mas o que você vê de caminho, de possibilidade, de coisa boa que pode surgir, que papel um cineclube pode fazer, que papel pessoas juntas, trocando ideias num aplicativo da vida podem fazer, enfim. Você passa algum tipo de mensagem, o que de bom pode sair de toda essa loucura, para a gente fechar a nossa conversa aqui? A gente tem sempre uma expectativa de que um grande fato, como é o caso dessa pandemia, seja de alguma forma um transformador, né, para esse mundo que a gente vive, né? Então, assim, né, se dentro disso tudo a gente enxerga alguns governos, principalmente o nosso, muito resistentes a acenar a população, a gente vê alguns gestos de solidariedade, realmente de empatia que aproxima um pouco mais as pessoas, né? E eu acho que parte da solução, né, da melhoria de um mundo para todos nós vai por isso, porque assim, a gente sabe que essa geração nossa vai ficar com uma conta muito alta, porque quando passar esse momento de crise da pandemia, a situação econômica vai ser muito difícil, e eu acho que cabe agora um momento de reflexão para você ter novos tipos de relações, assim, tanto no sentido e já tem muito disso sendo questionado, de acúmulo de grandes riquezas, de sobrevivência um pouco para todos, né? Então acho que é um pouco tentar fazer com que o mundo seja mais orgânico para todo mundo e todo mundo saia de algum ponto muito acima do que a gente tem atualmente, né? Porque na verdade, de alguma forma, essa pandemia fica marcada como principalmente um problema de saúde que atinge todo tipo de classes sociais. E aí eu acho que agora a gente pode questionar um pouco se o mundo está indo para o lado certo. É verdade. Esse é um ponto, né? Acho que você tocou num ponto importante, que com todos os problemas que a gente está passando, a pandemia está gerando um nível de solidariedade muito grande entre as pessoas, né? Que é uma pena que a gente vê que muita gente não tem isso, mas enfim, para quem tem, a gente tem que bater palma, né? E tem outra coisa, né, cara? O neoliberalismo não sobrevive a um vírus, né? Pois é. A natureza marca. Essas teorias aí que servem à elite, quando vem uma catástrofe natural, cai tudo por terra. Todo mundo
desesperado, querendo ajuda do Estado para salvar a empresa, para não morrer. É verdade. Bom, a gente está chegando ao fim, né? Queria agradecer ao nosso convidado, Vinícius, por dedicar seu tempo, né, a estar aqui com a gente trocando essa ideia. Queria também só lembrar aos nossos ouvintes que a gente está fazendo uma série de publicações sobre os filmes que a gente indica para você assistir nessa quarentena. Então, quem tiver disponibilidade, dá um pulo nas nossas redes, o Instagram, @Cineclube Marighella, o Facebook, Cineclube Marighella, no nosso site. A gente está colocando esse podcast também, para quem não tem plataforma, pode acessar o podcast no nosso site, cineclubemarighella.com.br. E é isso, queria deixar aqui o meu agradecimento ao Vinícius, mandar um abraço para o Léo e para o Fábio, que não pôde estar aqui com a gente hoje, e dizer que nós estamos juntos e que a ideia daqui para frente é fazer com que esse espaço seja cada vez mais plural e democrático. E antes de passar a bola para o Vinícius fechar, que é o nosso grande convidado, né, reforçar, a gente está com essa série de indicações de filmes nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Por favor, gente, sigam as nossas redes sociais, nosso trabalho é 100% voluntário. Por exemplo, a indicação de hoje é o último filme do Ken Loach, Você Não Estava Aqui, que é um filme que fala sobre as relações de trabalho nesse mundo, né, digitalizado, de aplicativos, enfim, que eu sei que o Vinícius é um grande fã do Ken Loach também. E, enfim, por favor, sigam a gente. Muito obrigado, Vinícius. E Vinícius, não só obrigado por estar aqui conversando, mas por toda a parceria, em toda a história do Cineclube Marighella. Pegava ônibus da 1001, saía da rodoviária Novo Rio, chegava em Campos do Goytacazes 4 horas depois para assistir o Jovem Marx. Isso é verdade. Então isso merece pouca coisa não. Esse cara não é pouca coisa não, Vinícius Fantasia. Imagina, obrigado vocês pelo convite, pela participação no podcast do Cineclube. E, enfim, eu só tenho a agradecer e parabenizar o trabalho de vocês, que é muito bacana. Eu gosto muito e sempre que possível vamos continuar juntos aí trabalhando para um mundo melhor via caminho do cinema. É isso. É isso. Valeu, galera. Até o próximo podcast do Cineclube. Valeu, galera. Tamo junto. Marighella vive. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella.